Ô, Amanda, eu gosto muito das suas análises de jogo. Queria começar com você, inclusive depois o pessoal segue. O que foi assim uma questão tática, né? O Cruzeiro jogou mais ou menos naquela escalação que a gente já imaginava. Você viu alguma coisa de diferente na postura do Cruzeiro? A gente fez de fato um bom jogo ou o Atlético conseguiu deixar o jogo do jeito que ele queria? Eu acho que tem um pouco de cada coisa, Caramujo. Eu acho que o Cruzeiro vem jogando dessa forma, com mais volume, né? Nitidamente propondo o jogo, conseguindo envolver o adversário, chegou bem ao ataque, com muita propriedade, um volume de jogo, mas ainda tem pecado no quesito finalização. Então, acho que isso tudo acabou me incomodando um pouco. A falta de efetividade, né? Se a gente levar em consideração a primeira etapa ali, 15 finalizações por parte do Cruzeiro, 2 apenas no alvo, eu acho que mostra muito aquilo que o Cruzeiro ainda precisa melhorar. E na segunda etapa, para mim, continuou ali da mesma maneira, né, muito comprometido com o jogo, muito organizado taticamente, com boa dinâmica, tanto ofensiva quanto defensiva, mas ainda finalizando sem grande perigo ao goleiro Everson. Então, acho que o Cruzeiro precisava ter mostrado um pouco mais nesse sentido de efetividade, de ser mais letal. Afinal de contas, clássico sempre fica nos detalhes, né? Detalhes esses que, para mim, chamaram a atenção a falta de letalidade por parte do Cruzeiro e a maneira de conduzir o jogo que a arbitragem se comportou. Então, acho que isso também tem um reflexo muito grande no resultado final. A gente ainda vai discutir algumas coisas com relação à arbitragem, mas com certeza, Caramujo, acho que a estratégia do Atlético misturou um pouco da parte de covardia também. Eu não gostei do comportamento, mesmo entendendo que isso possa ser uma estratégia por parte do Atlético. Precisava ter um comportamento que fosse condizente com aquilo que a gente esperava enquanto clássico, de não fugir das responsabilidades. Emerson, eu gostei bastante do primeiro tempo do Cruzeiro, principalmente da reta final. Me chamou a atenção a quantidade de chutes bloqueados que o Cruzeiro teve, né? Foram aí, se eu não me engano, 9 chutes bloqueados do Cruzeiro na primeira etapa. Uma equipe que tinha facilidade para chegar até a área do Atlético para finalizar, mas dentro da área faltou um pouco mais de capricho, né? Mas no geral foi um Cruzeiro muito mais organizado, muito mais intenso do que o Atlético. E aí o grande momento do Cruzeiro para mim vem na reta final do primeiro tempo, né? Eu fiquei até com a sensação de que ali o Cruzeiro deveria ter aberto o placar, né? E talvez consolidado uma vitória até de forma tranquila. O Cruzeiro, a partir da casa dos 40, emendou 4 grandes oportunidades, né? Teve isso com o Lucas Silva, uma bola que acabou faltando um pouco de sorte para o Cruzeiro, né? Acabou tocando no travessão depois de um desvio. No rebote, o Christian tenta uma finalização, mas o Rubens acaba bloqueando. E aí, pouco depois disso, Caio Jorge finalizando. E a cabeçada do Lucas Vidalba depois de um escanteio muito bem cobrado pelo Matheus Pereira. E a atmosfera ajudou muito, né? Porque o torcedor veio junto com o Cruzeiro, então ficou ali todo um cenário para que o placar fosse aberto, né? Acho que antes dessas 4 oportunidades, talvez a chance mais clara foi aquela com o Wanderson, que no estádio fiquei com a sensação de que talvez o Wanderson poderia ter feito melhor, e aí vendo o replay, achei que o Caio Jorge poderia ter finalizado, ao invés de ter tentado uma assistência para o Wanderson. No segundo tempo, eu confesso que, apesar da postura do Cruzeiro, que se manteve em cima, teve até mais a bola, eu não gostei tanto. Eu acho que no segundo tempo o jogo ficou mais amarrado. Foi um Cruzeiro que teve mais dificuldade para criar boas chances, que abusou de cruzamentos, de ligações diretas em muitos momentos, e apesar de ter terminado o jogo com o triplo de finalizações em relação ao rival, 21 finalizações contra 7, achei que faltou o Cruzeiro chutar mais a gol. Basicamente, se a gente for pegar aí o segundo tempo, a boa chance que o Cruzeiro tem é com o Vidalba no chute fora da área, depois na reta final tem ali, depois de uma bola parada, um enrosco, né, do Borlas, que a bola sobra, acaba rebatendo, mas nada de muito brilhante do Cruzeiro. Acho que o Atlético conseguiu, na segunda etapa, deixar o jogo mais da forma que queria, né? Vamos falar sobre a arbitragem, que teve uma influência direta, sim,
na partida, mas no geral é isso. Eu acho que o Cruzeiro teve uma boa atuação muito pelo primeiro tempo que fez. A postura no segundo tempo me agradou, mas fiquei com a sensação de que foi um time que poderia ter tido mais repertório, né? Talvez o desgaste físico tenha atrapalhado também um pouco o Cruzeiro, que teve mais dificuldade para envolver o Atlético na etapa complementar. Ontem foi mais uma partida, depois daquela partida contra o São Paulo, né, Caramujo? Que o Cruzeiro continuou, mesmo não vencendo, como em algumas outras partidas, competindo, né? E é algo que faltava demais ao Cruzeiro. E apesar do resultado não ter acontecido, e eu fiquei com a sensação mesma do Caio, que ali no final do primeiro tempo o gol sairia, né? O Cruzeiro impôs realmente um jogo ali no final desse primeiro tempo que parecia que ia sair o gol a qualquer momento, né? Um fato que também, né, nos deparamos ontem, que o Cruzeiro não tinha ainda encontrado, principalmente depois desse ajeite, né, podemos assim dizer, desse time depois do Leonardo Jardim encontrou, é um time que se colocou ali numa condição de empatar a partida, né? E o Cruzeiro até então não tinha encontrado isso no cenário aí nas partidas anteriores. E no segundo tempo eu imaginei que o Cruzeiro voltaria com um ritmo até superior em relação ao primeiro tempo, né? Porque é um Cruzeiro que nas partidas ele tem mantido esse ritmo também, né, de imposição na segunda etapa e condicionando também ao Atlético que tinha jogado na quinta-feira, e que se o Cruzeiro conseguiu no primeiro tempo impor aquele ritmo, eu imaginei que no segundo tempo iria ser ainda mais forte esse ritmo do Cruzeiro sobre o adversário. Não aconteceu, o Caio falou muito bem, o jogo no segundo tempo ficou um tempo mais amarrado, né? Mas enfim, eu gosto de ver em relação à torcida esse termômetro. Ontem eu fiz live também, o Caramujo também, enfim. É do cruzeirense, a grande maioria, entendendo esse contexto de que mesmo depois de um clássico, esse contexto aí de um Cruzeiro que precisávamos e queríamos muita vitória e ela não ter acontecido, mas identificar que o Cruzeiro tem evoluído, sabe? Isso é importante demais, porque nem sempre vai dar para vencer todas, né? O Cruzeiro aí tropeça dentro de casa, é a primeira vez, eu vi até algumas pessoas comentando, tem que vencer em casa, não pode dar margem para esse erro, mas que outra equipe, a não ser o Cruzeiro, estava 100% dentro de casa. E era o Cruzeiro que ainda continua invicto, né, sob seus mandos, tem ainda, né, buscado pontos importantes fora de casa, enfim, nitidamente o Cruzeiro tem evoluído. Esse é um alento, né, porque quando você analisa além do resultado, isso que fica, se o Cruzeiro tem evoluído ou não. E olha que vai ter partidas que o Cruzeiro não vai jogar bem, mas porém, o Cruzeiro vem jogando bem, mesmo quando os resultados não acontecem. E ontem foi mais uma partida assim, ficou aquele gostinho amargo, né, de poder ter vencido, chegar ali na vice-liderança do Brasileiro. Mas enfim, fato é, o Cruzeiro, se tivesse justiça no futebol ontem, teria que vencer a partida, mas o futebol não é assim. O que eu acho que a gente pode pontuar, e até para passar um pouco, entrar um pouco nessa questão de covardia ou estratégia e tudo mais, é que o Leonardo Jardim mesmo falou na coletiva, né? Quem sou eu para dizer como que o adversário tem que jogar? E assim, teve alguém que mandou no chat aqui, eu concordo muito com a opinião, o Davi Neves aqui, ó. Esse negócio de chamar o adversário de covarde é limitar o debate. O Cruzeiro já teve a mesma postura em clássico, cada um tem a sua. Fato é que desperdiçamos duas grandes chances. Perdemos boas chances de fato, mas eu acho que o problema aqui é que, pelo elenco que o Cruzeiro tem, o elenco que o Atlético Mineiro tem, não é o caso de que um é muito inferior ao outro, né? A gente pode discutir que o momento do Cruzeiro é um pouquinho melhor e tudo mais, mas o Atlético Mineiro não é um elenco que não investiu, é um elenco que não paga, podemos dizer isso, mas não é um elenco que não investiu, né? Tem um plantel aí com vários jogadores importantes, jogador que foi campeão de Libertadores em cima do próprio Atlético do ano passado no banco. Então, assim, o Atlético Mineiro tinha material para fazer mais e optou por não fazer. E acho que aí entra mais uma vez o que a gente falou da arbitragem, porque os lances capitais, eles estão aí para todo mundo ver, né? A não expulsão do Júnior Alonso e a questão dos pênaltis, né? 2 pênaltis na mesma jogada que a arbitragem não quis ver. Mas o Flávio, ele tem uma forma de apitar que ela é, assim, extremamente difícil de entender, né? Porque não há muito critério. O Atlético fez um número de faltas grosseiras, inclusive, assim. O próprio Júnior Alonso, na minha opinião, era para ter sido expulso no primeiro tempo. Ele fez 2 faltas muito grosseiras, né? Então, assim, ele fez 3 faltas de cartão amarelo, saiu com 1. Então, acho que passa um pouco por aí também essa questão, né? Teve a arbitragem, teve a postura do Atlético e uma conivência da arbitragem com o time que praticou antijogo. Tô maluco? Ô, Caramujo, eu queria entrar aí nesse debate aí. E beleza, você vai para uma estratégia em que você joga para defender e para
para não perder o jogo, e você sai dali com um empate, tranquilo, parabéns, né? Conseguiu ali o seu objetivo, mas eu penso aí, como você disse, né? Se a gente pegar os dois times que iniciaram, não tem essa disparidade para um tentar a vitória o tempo inteiro e o outro se defender, né? O que eu falei aqui na abertura, se eu sou torcedor de um time que tem um bom elenco, que tem boas peças e vai para um clássico só para se defender, beleza, eu poderia estar ali, não perdeu e tudo, mas acho muito pouco, né? Agora, cada um com a sua estratégia, e não dá para a gente tratar aqui, o Cruzeiro finalizou muito, o Atlético bloqueou muito as finalizações, isso é um mérito, porque teve chute do Caio Jorge, o próprio chute do Lucas Silva, os jogadores... teve um que o Matheus Pereira, eu tinha certeza que ele ia cortar para dentro, para trazer para a perna esquerda, o jogador ia estar lá na Lagoa da Pampulha uma hora dessa, e ele tentou o chute com a perna direita. Teve o do Christian, né? Teve o do Sim, Christian também no primeiro foram tempo. chutes bem bloqueados, né? A defesa do Atlético atuou muito bem, tirando essa parte aí. Quando mostra aí nos lances aí, com poucos minutos de jogo, já era para o Alonso estar amarelado, né? A falta que ele faz para cima do Caio Jorge ali é coisa de maluco. Depois aquela quase agressão. Olha isso aí. Não é isso não. É no comecinho. A quase agressão ali na tabela do Caio, que foi o lance do Lucas Silva. Mas o que eu quero trazer aqui do Cruzeiro e que me deixa satisfeito, não é o resultado, é a postura do Cruzeiro. O Cruzeiro brigou de forma leal num clássico, competiu como tinha que competir e criou, mesmo tendo essa dificuldade ali, para vencer a partida. Agora, o que não dá para a gente tratar também é que o Cruzeiro criou contra um time fechado. Se o Flamengo viesse fechado, o Cruzeiro ia ter a mesma dificuldade. E isso vale para quase todas as equipes. Quantos times aí enfrentam equipes fechadas e não conseguem abrir o placar para facilitar as coisas? Não dá para a gente pegar aqui e o Cruzeiro tinha que vencer de todo jeito. Esse Cruzeiro aí é o mesmo que começou o ano. É o Leonardo Jardim agora que fez a gente ter um pouco mais de esperança encontrando um time que o torcedor se vê representado ali dentro de campo, né? Mas quando enfrentar esse tipo de postura aí que teve o Atlético Mineiro, você vai precisar de pontas, e aí o nosso elenco é o mesmo. Não teve nenhuma mudança para eu chegar aqui e falar que o Cruzeiro, nossa, faltou demais contra time fechado, criar uma quantidade absurda de gols. Não vai criar, porque a qualidade ela vai até determinado ponto. Então, quando teve espaço, o Cruzeiro amassou o Flamengo, né? O Cruzeiro conquistou uma grande vitória amassando o Bahia. Contra o Mirassol teve mais espaço também. O Mirassol tentou jogar mais do que ontem a equipe do Atlético Mineiro. Agora, esbarrou numa estratégia que funcionou ali, mas funcionou porque saiu 0-0, né? Se sai ali o gol do Lucas Silva, eu queria ver se a análise aí geral seria baita estratégia, né? Ia estar todo mundo querendo matar o Cuca com a sua estratégia de ir para um clássico somente para se defender, né? Mas faz parte do jogo, é mais uma partida aí sem derrota e sobre a arbitragem é o que você falou, Caramujo. E para 3 mil pessoas aí, que na hora que eu falei ali na abertura tinha menos gente, não dá para o torcedor do Cruzeiro pegar essa narrativa que sempre sai em clássico, que é choro porque não ganhou, e aí reclama da arbitragem. O Alonso era para ter sido expulso e o recado maior é quando o técnico tira o zagueiro com 6 minutos do segundo tempo. Ali ele sabia, vou tirar porque eu fiquei no lucro. Era para ele ter sido expulso. Quando você toma um chapéu e você não disputa a bola, apenas dá um trançapé no adversário, isso aí é lance amarelo clássico, né? Então, era para ter sido expulso e falar que é a garra normal diária. O que aconteceu no lance que a gente vai mostrar daqui a pouco, aí, meu amigo, você está indo para uma narrativa do jeitinho, você está mordendo a isca, do jeitinho que todo mundo quer. O do Cruzeiro precisa. Sempre acontece e a turma sempre agarra aí a isca, viu, Caramujo?